Boa noite a todos. Desejando que possamos absorver o máximo do que vai ser presenteado para nós hoje. Não por mim, mas por eles, que já prepararam para nós o terreno, a casa de Francisco de Assis e os nossos corações. O tema de hoje é um tema bem, eu não diria nem polêmico, difícil mesmo. Quando ele falou o tema, algumas pessoas olharam para mim assim, poxa, aí eu não podia falar, vou falar agora, poxa, que difícil. Por que difícil? Nós temos a orientação do Evangelho de Jesus, que é o nosso guia, o nosso modelo. Mas nós temos tantas limitações que na hora em que a gente se vê na responsabilidade de estudar sobre um tema como este, a gente treme nas bases. E cada um de nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, tem compromisso com esse tema. De antemão, eu quero dizer que eu apenas estudei para repassar. É muito comum as pessoas acharem que quem está com a responsabilidade do trabalho consegue fazer tudo o que fala. Infelizmente, não é assim. Mas todos nós que estamos aqui com a responsabilidade do trabalho, ou que estamos na assistência, absorvendo apenas o que está sendo dito, estamos trabalhando para atingir o objetivo da nossa encarnação, que é o progresso, que é atingir a moralidade desejada por todos nós e principalmente por Deus. Então, meus irmãos, a indissolubilidade do casamento é um tema muito presente em nossas vidas, muitas vezes não valorizado como deveria ser, e que vem se arrastando de séculos e séculos. Hoje, quando eu estava vindo para cá, meu filho disse que vai criar uma máquina que vai voltar no tempo, que quando ele estiver com 45 anos, ele vai voltar em 2020 para me encontrar. Veja, uma criança de 7 anos. Porque ele vem me contar como vai ser naquela época que ele vai estar, porque eu já vou estar com sei lá quantos anos. A senhora já vai ter desencarnado, né, mamãe? Já vai ter morrido. Não sei. Mas quando Jesus esteve aqui na Terra, que ele era afrontado pelos fariseus, ele ouviu algumas coisas assim, que a gente achava, né, que ele deve ter achado, meu Deus do céu, como são crianças. Como ainda são, sabe, como eles viajam, porque não compreendem. E nós ainda estamos assim. E nesta passagem da indissolubilidade do casamento, que está no capítulo 22, não separar o que Deus juntou, o item, a indissolubilidade, diz o seguinte: e chegaram-se a ele os fariseus, tentando e dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele respondendo lhe disse: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso deixará homem pai e mãe e juntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Replicaram-lhe eles: pois, por que mandou Moisés dar ao homem a sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa de fornicação, ou seja, de traição, e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com o que o outro repudiou, comete adultério também. Veja, isso está em Mateus 19, 3, 9. E hoje,
voltando lá na máquina do tempo, como nós estamos? A minha proposta não é discutir o que Jesus falou naquela época, porque o que Jesus falou naquela época é atual, é hoje. Mas como nós estamos agindo hoje? Isso é que é o quê da questão. O como nós vemos o casamento. O que é o casamento? Nós temos vários livros de vários autores que tratam especificamente do casamento. O casamento é a instituição social mais importante que nós podemos ter. Porque o papel do casamento é que dois espíritos se unam, a gente vai ver isso de forma mais detalhada. Dali surgirão as famílias que dão oportunidade a espíritos reencarnarem. Veja as responsabilidades que nós assumimos. Só que hoje nós estamos acostumados a ver que ninguém nem namora, que dirá casa. Às vezes um fica e o outro namora na mesma relação. Ninguém sabe mais nem o que está fazendo. Então, hoje, a responsabilidade tem que ser muito clara, muito trazida para nós, que seguimos o Evangelho de Jesus, que estamos tentando ser cristãos. Por quê? Porque nós estamos aqui com propósitos. Ninguém está aqui a passeio. A Terra é uma escola, não é um parque de diversões. E esta oportunidade que nós estamos vivendo hoje, ela é única. Nós teremos outras e já tivemos outras tantas, mas esta agora é única. Então, todos nós que já tivemos a oportunidade de nos casarmos, todos nós viemos de um lar onde existiu um casamento, formal ou informal, que ainda tem isso, né? Porque nós somos espíritas, nós não casamos. Dentro da doutrina não existe nenhuma cerimônia especial para o casamento. Por quê? Nós seguimos o que diz o Evangelho. O casamento é de almas. É de almas. Mas nós estamos inseridos em uma sociedade onde existem leis. E nós precisamos também seguir as leis da sociedade na qual nós estamos inseridos. É certo ou é errado? Fica a critério de cada um. A lei civil existe para que possamos, por exemplo, bens materiais existem, não existem? Então, suponhamos que duas pessoas convivem maritalmente, nunca resolveram casar, né? Mas um dia um chega e diz assim, eu não quero mais. Não quero mais. Eu estava aqui só experimentando, mas o outro estava casado. Para ele era um casamento. Aí dá-se a confusão, vai-se para cartório, juiz, tarará. Aí hoje já existe a união estável, então você já estava casado sem saber que estava. Então, para evitar tudo isso e para que exista ordem, para que exista disciplina, existe o casamento civil, que não é igual no mundo. Cada país tem a sua lei, cada país tem a sua ordem, não é? E cada país muda a sua lei de acordo com o progresso dos seres que habitam aquele país. Então, veja, esta lei é mutável. Esta é. A lei de Deus, não. A lei de Deus, que é a lei que diz que não devemos separar o que Deus juntou, nem se quisermos. A gente não separa. O casamento que acontece, como Jesus se refere aqui, ele dura existências e existências. Porque mesmo depois do desencarne, nós continuamos nos amando. E é este o casamento a que Jesus se referia. É o casamento do amor. É o casamento das almas. É o casamento que está acima de qualquer formalidade. É o casamento que muitas vezes nós vemos em filmes, né? Sabe aquela mocinha que queria casar com José e o pai casou ela com João e ela passa a vida inteira casada com João, amando José. A primeira oportunidade que tinha, ela fugia e ia embora com José. Ela sempre foi casada com José, porque o amor que os unia. Antigamente as pessoas fugiam para casar, não era? Antigamente também se pagava dote.
Por isso existiam também as separações. Porque qualquer coisa que a mulher fizesse, ele devolvia aquela mulher, devolvia como um objeto e ia casar com outra que tivesse um dote maior. Então, as relações materiais sempre permearam a instituição casamento. E nós, que estamos inseridos nesse contexto, na atualidade, precisamos saber o que é o casamento, o que nos diz Joana de Ângeles. Eu trouxe várias citações para incitar, sabe, a todos os que estão aqui, o desejo de ler os livros. Não importa se já casou 1, 2 ou 10 vezes. Às vezes, a gente se casa, sabe aqueles casamentos que acontecem assim, por acaso, que ele tem um nome? Sabe aqueles casamentos que, poxa vida, não tem nada a ver comigo. Como aconteceu isso? Esses casamentos estavam programados para acontecer? Não, não estavam. Por que não estavam? Nós temos livre-arbítrio. Tudo o que acontece aqui agora não tem a ver com vidas passadas, não. Nós também estamos construindo hoje. Então, os nossos relacionamentos, as pessoas com quem a gente convive, as pessoas com quem a gente se relaciona, principalmente sexualmente, é responsabilidade nossa e nos gera compromissos para o futuro. Joana de Ângeles nos diz o seguinte: amor, imbatível amor. O casamento é formação do lar. É através do casamento que os lares se constroem. Uma casa a gente constrói sozinho, mas o lar é uma casa, é um espaço físico onde habita uma família. E é através do casamento, é através da união de duas almas que isso é possível acontecer. A permuta afetiva. Como nós vamos doar amor, carinho, afeto, paciência, resignação, tantos outros valores que a gente nem tem se não for no casamento. Com os amigos, a gente doa um pouco, mas é tão fácil. É muito fácil. Porque o amigo não está conosco todos os dias, todas as horas. O amigo não está conosco quando nós estamos de mau humor. O amigo, porque a gente se afasta logo. Não é verdade? A gente se afasta logo. O amigo não está conosco quando nós estamos na TPM. Às vezes um amigo, colega de trabalho, mas aí ele já conhece, já fica na dele, quieto, quieta, e a gente não pode tirar as nossas máscaras sociais para ser quem verdadeiramente nós somos. Mas em casa você não consegue manter a máscara. Não consegue. Então, essa troca de afeto é exercício. Exercícios de valores, exercícios de virtudes que nós estamos galgando. Exercícios de virtudes que muitas vezes nós nunca passamos na fila nenhuma vez. Nenhuma vez. Mas a gente é obrigado. Em algum momento, a gente exercita. Porque a gente gosta do outro que está ao nosso lado. A gente pisa na bola, pede desculpa, aí depois faz de novo, aí o outro se aborrece. E assim vai, o tempo vai passando. Porque os dois estão aprendendo. Os dois estão aprendendo. Não é uma situação unilateral, é bilateral. São dois espíritos com muitas falhas, com muitas dificuldades, eu não digo nem falha, com muitas dificuldades, que estão tentando sobreviver. Então, nós somos a muleta do outro. Quando existe harmonia, quando existe querer, quando existe sentimento. Por que é que nós começamos um relacionamento, né? Que aí vem a paixão, que é nossa amiga também, tem aquele amor avassalador que a gente fica cego, não vê nada. Muitas vezes os pais avisam: fulano é tão diferente de você, minha filha. Mamãe, a senhora é tão implicante. Não é bem assim. Meu filho, você não está vendo? Essa moça não frita nem um ovo. Não tem problema, mamãe, eu frito para ela. Antes do casamento. Porque a gente acha, porque é providencial isso. Senão ninguém casava, não. Raros casavam, né?
aquele encantamento faz parte. Porque quando a gente casa, a gente coloca a lente de aumento aonde? Nos defeitos. Nos defeitos. Todos nós. Nós precisamos compreender isso. Nós dois estamos aqui para aprender com Jesus. Porque um casamento que vai para frente, o casamento que perdura, o casamento que atinge a maioridade é o casamento a três. O homem, a mulher e Jesus. Se Jesus não fizer parte do lar, o casamento não resiste. Felizmente, nós temos ele. De que forma Jesus entra no nosso lar? Através do evangelho no lar, através dos estudos que a gente aprende, através de todos os ensinamentos que ele já nos deu e que a gente vai relembrando a cada palestra, a cada livro, a cada curso, a cada oração, a cada tristeza, a cada vontade que a gente tem de, sabe, tipo assim, eu não nasci para isso. Ele está conosco a todo momento. O nosso guia espiritual, tadinho, vive nos encorajando, vive nos mostrando, ei, não é você a certinha, não é você o certinho. Não pense que é só o outro que está errado. Olhe para você, saia da situação. Só que tem uma coisa nessa história toda, que é o seguinte, nós não nos conhecemos, então eu não me conheço 100%. Estou casada com um homem que não se conhece 100% e nós estamos mudando a cada dia. A cada dia. Ninguém é, hoje, o que foi há um ano atrás. Basta ver uma foto. Não pela aparência física, mas quando você olha a sua foto, que você lembra aquele momento, os sentimentos, né? E você vê que você não é mais. Então, nós estamos, o casamento é como se você estivesse tentando entrar no bonde e ele andando. A gente tem que ser rápido. A gente tem que olhar para dentro de nós e buscar o nosso autoconhecimento. O casamento também serve para o aprimoramento sexual, senão viraríamos animais. Imagine se não existisse o casamento. Porque o casamento, ele nos molda, né? Tem muita gente que não trai porque é casada. Ah, se eu não fosse casada. Homem e mulher. Então, o casamento com responsabilidade segura a gente de muita coisa. Ah, se eu não fosse casada, eu saía hoje, só chegava quarta-feira de cinza. Fazendo o quê? Para na quarta-feira de cinza você estar encharcado de todos os fluidos possíveis e imaginários e arrependido sem saber nem o que fez. Que beleza de casamento. Não é? Então, nós podemos, na visão espírita, falar de vários tipos de casamento. O primeiro tipo, que é o que eu falei, que é aquele que acontece, é o casual. Ah, eu conheci, fiquei, engravidei, tive que casar. Hoje não é mais nem assim, né? Mas já que eu engravidei, a gente vai tentar. Poxa, eu nem pensava em ficar com aquela pessoa, mas... Então, veja, já começa tudo errado. Já começa tudo errado, porque todos nós sabemos que a convivência é o quê da questão. Se você já começa um casamento através da convivência, sem conhecer os hábitos mínimos, porque também tem uma coisa, a gente que antes namorava, noivava, não deixava também o rapaz conhecer tudo, né? Ninguém chegava na frente dele de touca, né? Antigamente não era escova, era touca. Todo mundo só encontrava o noivo, o namorado, só encontrava a namorada cheirosa e arrumada. Eu quero ver se manter cheirosa e arrumada 24 horas. Sem cheirar a cebola, sem cheirar a cocô de menino. Quando existe o amor, se passa por cima disso. Por quê?
E principalmente hoje, que o homem ajuda nos afazeres domésticos também. O homem também cuida da criança, o homem também cuida da casa, o homem cozinha. Então, a mão suja de cebola não é mais um privilégio da mulher, né? O homem também tem. Então, antes de reclamar, ele vai pensar 2 vezes. Os valores vão mudando. A vida vai nos conduzindo. Nós estamos em 2020. Nós estamos caminhando, nós estamos progredindo, graças a Deus. Então, nós não temos mais, eu não vou dizer que nós não temos o direito, mas nós não precisamos mais passar pelo casamento casual. Não. Eu quero casar com alguém que tenha mais ou menos os mesmos valores que eu, que tenha uma educação doméstica semelhante à minha. Poxa, Hildete, e quem não tem? Vai encontrar alguém também que vai suportar, porque você não vai suportar. Não pense que vai mudar depois do casamento, porque depois é que não muda mesmo. Sabe por quê? Porque quando nós queremos mudar, quando nós dissemos assim, este ano, janeiro, a gente está em janeiro, né? Ainda está na fase dos sonhos do ano. Este ano eu vou mudar nisso. Às vezes, nós conseguimos um pouco, quando somos muito persistentes. Mas daquela listinha que a gente faz, no final do ano, quanto a gente consegue? Uma feliz. Por quê? Porque mudar hábito é muito difícil. Agora, é impossível? Não. Não é impossível. Principalmente quando nós olhamos que mudar aquele hábito talvez salve o seu casamento, a sua família. Aí tudo muda. Tudo muda. Nós temos que reconhecer em nós as nossas falhas primeiro. Quando nós mudamos, tudo que está ao nosso redor muda. Para melhor ou para pior. Tudo. Pode até não mudar da forma que a gente queria, mas muda. Então, se nós queremos harmonia, nós vamos ter que encontrar uma forma de dar ao outro a condição harmônica. E nenhum casamento casual nós vamos conseguir isso. Você não sabe nem o que o outro gosta. De repente, você está lá numa casinha nova, tudo beleza, bonitinho e tal. Aí ele chega e entra com os amigos que você nunca viu, porque você não conhece os amigos dele, né? Aí entra com droga. Droga na minha casa? Não, aqui não é a sua casa, é a nossa casa. Eu gosto. Dá licença? Então, o casamento casual é muito perigoso. Existem casos em que eles perduram e viram uma união feliz. Existe. Mas 90% deles se desfaz muito cedo, muito rápido. Nós ainda não temos esse nível de tolerância. E aí nós vamos para o casamento provatório. Reencontro de espíritos de diferentes graus de adiantamento espiritual que no passado desentenderam-se. Por isso, voltam a encarnar para superar as provas que forem submetidas e progredirem. Este é o que predomina em nosso ambiente terrestre. O provatório e o expiatório. Estes, nós viemos lá no caderninho, está escrito. E são estes que nós devemos cativar, mas cativar mesmo. Tem muita gente que ainda diz assim, eu vou suportar, porque na próxima eu vou vir com ele de novo, vou nada. Aí é pior. É pior. Por quê? Porque suportar não é aprender a viver. Suportar não é vivenciar o que se prometeu no plano reencarnatório. Suportar é tratar com indiferença. E não é isso que nós traçamos, tenho certeza. Então, nós que estamos neste patamar, precisamos exercitar o que a gente já tem, porque a gente também não olha, nós só olhamos para nós com crítica ou vitimizando-se. Está vendo o que é que ele faz comigo? É assim. Ah, meu Deus. Coitado de Deus.
Então, nós que estamos com a oportunidade de estarmos casados e constituindo família com alguém, estamos tendo uma oportunidade com um espírito. E quantos outros na nossa fila reencarnatória existe? Que nós precisamos nos reconciliar. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, nos ensinou Jesus. Então é com este marido, é com esta esposa que a gente precisa se reconciliar. É com este marido e com esta esposa que a gente precisa colocar o óculos cor-de-rosa para enxergar o que ele tem de bom, porque tem de bom. Será que o que nós estamos recebendo de ruim ou que não está nos satisfazendo é ação ou reação? O que será que nós estamos dando para este marido ou para esta esposa, para estar recebendo? Porque nós só recebemos o que damos, não é assim? Nós atraímos para nós o que nós precisamos, sempre. A lei de Deus não existe curva, é retinha e certa. Os escritórios de advocacia estão cheios de divórcios. A doutrina não é contra nem a favor do divórcio. A doutrina nos ensina que nós precisamos evitar 99,99999%. Agora, se existe situações em que você está agravando a sua situação com o seu companheiro, com o seu cônjuge, com o seu marido, é melhor separar e adiar o problema. Tem um livro de André Luiz, que eu não lembro o título, que ele fala o seguinte, que o divórcio é como uma amputação. Se você está diabético e o médico diz que você precisa amputar a perna, é melhor você amputar a sua perna e continuar vivendo, não é? Do que você ter a enfermidade consumindo e você perder e morrer, desencarnar antes do tempo. Assim acontece com o casamento. É melhor, muito melhor, a gente se separar para não chegar às vias de fatos de violência física. Se você não consegue conviver de jeito nenhum ao ponto da traição, do adultério, por quê? Você vai estar contraindo ainda mais débitos com aquela criatura. Quem gosta de ser traído? Imagina o emaranhado. Todos os romances, ou quase todos os romances, têm casos. Há 2000 anos. Casos de traição que duram séculos para serem perdoados, para serem resolvidos. Então, a indissolubilidade do casamento material é possível. Porque quando o casamento chega neste ponto, ele não existe mais. Não existe. O que existe são torturas, muitas vezes até para os filhos. Porque nós somos e reproduzimos os casamentos que nós vivenciamos dos nossos pais. Felizes aqueles que tiveram pais, amigos, companheiros, solidários. Aquele filho que conviveu num casamento cheio de briga, cheio de confusão, é normal. Para ele, aquilo é o casamento. Então, o que nós estamos deixando para os nossos filhos? Que amanhã serão maridos, serão esposas. O casamento pode ser também sacrificial. Sabe aquele espírito bem mais evoluído do que nós, que se compromete de vir conosco para nos ajudar, nos impulsionar. Sabe aquele que a mulher faz tudo, apronta, e ele está lá sempre bonzinho, sempre perdoando, sempre compreendendo, sempre... Vocês devem conhecer muitos assim aqui, né? Eu não. Espírito evoluído que vem como missão, que se sacrifica por alguém que ele ama muito. Sabe? Um espírito que ama verdadeiramente e diz assim, eu vou reencarnar como seu marido ou como sua mulher para lhe ensinar a amar. Vai passar, sabe
vai passar por tudo que imagina que vai passar, mas não tem problema. O meu amor por você vai passar por tudo isso. E a gente olha, quem conhece, e eu só conheço nos livros, e diz assim, poxa, que amor lindo! Mas é muito difícil, muito difícil. E existe também os casamentos afins, de almas evoluídas no mesmo nível, sabe? Aquele casamento maravilhoso, que os dois estão no nível de, sabe, de perdão, de caridade, de trabalho junto, sabe, assim, de uma harmonia, que tudo flui, que tudo é maravilhoso. Nós estamos caminhando para isso. Tanto para o sacrificial, porque imagine hoje algum espírito que seja seu filho e que você sabe que ele tem muita dificuldade numa determinada área e você se dispõe a vir, marido, esposa, para ajudar. Por que não? Quem é a mãe que não faz? Porque os nossos planos reencarnatórios são longos. Então, eu venho nesta encarnação, na próxima encarnação, eu quero ser sua esposa para lhe ensinar um pouquinho o que é o amor, o que é o perdão, o que é a caridade, o que é a indulgência, enfim. Para que na outra você case com o espírito X e você seja um bom marido ou uma boa esposa. Vê que coisa linda, né? Coisa de amor, verdadeiro amor. Nós estamos acostumados com este amor paixão. Este que eu acabei de falar, não. Este que eu acabei de falar é um amor maduro. É um amor, sabe, assim, que no futuro será o amor da humanidade inteira. Porque vejam os laços quais são. Nós nascemos, né, de uma mãe e um pai que nós amamos. Aí nós saímos da nossa casa e vamos nos juntar, nos casar com alguém que nós nunca vimos na vida para constituir uma nova família. Desta nova família nascem filhos, espíritos que nós aprendemos a amar com todo o amor que nós temos em nossos corações. E por eles nós renunciamos. Porque, veja, a lei é tão maravilhosa que ela diz o seguinte, imagine se não tivéssemos filhos, quantos de nós estaríamos casados? Hildete, viver só por causa de filho, não. Não é viver por causa de filho, é também por causa dos filhos. Os filhos fortalecem a união. No início eles abalam, depois eles fortalecem. Porque nós passamos a entender a responsabilidade que nós temos para com eles. Para com nós dois, nós precisamos estar unidos para que o nosso filho seja um homem de bem. Nós precisamos estar unidos e fortalecidos para que nosso filho aprenda a amar. Nós precisamos dar ao nosso filho até o que nós não temos, não materialmente, mas moralmente. Porque quem é que não quer que o seu filho seja um homem de bem? E com isso a gente vai se burilando. Isso é a família, é a célula da humanidade que estão tentando acabar, mas não vão conseguir. Não vão conseguir, porque é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. É onde tudo começa, é na família. É na família onde nós trazemos os irmãos, amigos e inimigos, para se perdoarem. É na família que nós começamos a aprender a perdoar. É na família onde tudo começa. E nós que estamos, naquele momento, como cabeça da família, temos uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade de dar o amor que nós ainda não aprendemos a ter. O amor que o Cristo nos ensina, o amor que nós encontramos dentro da doutrina dos Espíritos, nos exemplos que nós encontramos, nas reuniões mediúnicas, nas cartinhas psicografadas que nós recebemos. Quantos amigos espirituais estão em nossa casa, tentando fazer com que nós compreendamos quem está ao nosso lado? Quantos de nós somos traídos e não sabemos, e nunca saberemos? Por quê? Porque existem espíritos que trabalham contra e a favor do nosso lar. O nosso lar, sem amor, sem Jesus, sem o Evangelho, se não for o Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou falando do Evangelho de Jesus. Se você não é espírita, se está aqui pela primeira vez, nós estamos falando de amor. É o amor de Deus, é o amor do Cristo, o amor que une as famílias. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
É a oração que vai fazer fortalecer o nosso lar. É a oração que vai blindar o nosso lar. É a oração que vai fazer com que nós possamos encontrar forças para dizer, eu vou tentar novamente. Eu vou agradecer a oportunidade. Quando você olha para a sua família e você vê, se hoje eu me separar, o que vai ser da minha família? A minha família sou eu também. Então, quando nós falamos da indissolubilidade do casamento, nós estamos falando em destruir famílias. Minha avó dizia que trocar é 6 por meia dúzia, né? E naquela época, ainda falava mais um pouquinho, ainda dizia assim, é tudo igual, tudo calça 40. E as mulheres 37, né? 36, 35. E é verdade. Por quê? Porque somos todos homens. Foi que Jesus disse, Deus criou homens e mulheres, humanos, iguais. Por que vai repudiar a mulher? Hoje, graças a Deus, nós temos direitos iguais. Mas também existe uma libertinagem em cima desses direitos iguais que a mulher não quer seguir o seu papel. Não é igual, mulher não é igual a homem, ponto. Hoje você está mulher, amanhã vai estar homem. Hoje você está homem, amanhã estará mulher. Mas enquanto estiver mulher, é mulher. Porque homem e mulher em um lar? Mas a psique da mulher é diferente do homem. Não sou eu quem está dizendo isso. É assim. Então, minha gente, a responsabilidade a que nós somos chamados, a constituição do casamento, o nosso lar que nós construímos com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, com tantos sonhos, deve ser agradecido diariamente e deve renascer diariamente. Nós precisamos treinar. Eu trouxe umas coisas muito interessantes e o tempo está correndo. O perdão é treino de compreensão. A tolerância é treino de aceitação. E o respeito é o treino da educação. A educação doméstica que nós damos aos nossos filhos deve existir também entre os cônjuges. Para que brigar, gritar, discutir? Para quê? E a educação que você recebeu? Se não conseguir, saia. Respeite quem está do seu lado. É um irmão antes de ser o seu marido ou a sua esposa. Nós não podemos esquecer que nós estamos casados. Estamos marido, estamos esposa. Nós somos irmãos que estamos juntos para aprender a amar. A renúncia é o treino de doação. Doação de tolerância. Doação de afeto. Sabe, a gente renuncia nesta época em que nós estamos vivendo, no século 21, nós mulheres ainda renunciamos muito mais do que os homens. Mas dizem que também evoluímos muito mais. O espírito reencarna como mulher, aprende mais rápido alguns valores. E será que é por acaso? E aquele que está do meu lado não vai aprender comigo? Claro que vai. Então, a aula é diária, é mútua. A atenção é treino do diálogo. Aí a gente chega num ponto crucial, o diálogo. Quando não existe diálogo, eu acho que você pensou, mas você não tem certeza. Então, a minha verdade é a minha verdade. Eu estou olhando de um ponto de vista, de um ângulo, você está olhando de outro. Então, o diálogo é muito importante para que não exista adoecimento, para que não exista, sabe, aquela tristeza de você não poder expressar o seu sentimento. E você que não consegue falar, também tem que se autoeducar a falar o que sente. Como é que o outro vai adivinhar? Não vai? Não vai adivinhar. Ninguém vai adivinhar que você quer um copo com água gelado que está lá no congelador no cantinho. Vai? Não vai. E aí a gente fica com raiva porque o outro
não faz exatamente como a gente quer, mas o outro não tem bola de cristal, por mais anos que se conviva juntos. Joana de Ângeles nos diz o seguinte, do livro Após a Tempestade. Imprescindível que, antes da atitude definitiva para o divórcio, tudo se envie em prol da reconciliação, ainda mais considerando quanto aos filhos, que merecem que os pais se imponham em uma união respeitável e cujo esforço muito dependerá a felicidade deles. Evolução em dois mundos, André Luiz. A este respeito, apresentamos algumas opiniões importantes quanto ao divórcio. Somos de parecer que não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existem na Terra uniões conjugais, legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. André Luiz, Sol nas Almas, psicografia de Divaldo. Auxiliemos na Terra a compreensão do casamento como sendo um consórcio de realizações e concessões mútua, cuja falência é preciso evitar. Em O Livro dos Espíritos, questão 695. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? É um progresso na marcha da humanidade. Casamento não é coisa do passado. Casamento não é de gente atrasado. Casamento não é careta. Casamento não é, sei lá o quê, como é que chamam hoje. Não. Quem se dispõe, primeiro, é preciso estar muito seguro do que quer, com muita fé, sabe? E ter muita certeza de que tudo o que é vivido é em prol de uma causa muito nobre, que é a família. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? É uma lei humana muito contrária da natureza, muito contrária. Na lei da natureza não existe retrocesso, não existe estava errado e eu consertei, não existe. A lei da natureza é a lei de amor, de justiça e de caridade. E ela não muda, ela é eterna, ela é sempre. É a lei de Deus. E para esta lei que nós estamos caminhando, qual será para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um aumento com maior intensidade. O egoísmo irá aumentar cada vez mais, ou melhor, iria aumentar cada vez mais. Então, meus irmãos, não existe essa opção. E existe para aqueles que não querem evoluir, para aqueles que não querem crescer, para aqueles que não querem seguir os ensinamentos do Cristo. Eu deixo uma reflexão que achei muito interessante, que está no livro Levantar e Seguir, Chico e Emmanuel. Matrimônio. Essa venerável instituição é a raiz de todas as nobres organizações que dignificam o planeta. Todas as nobres. Então, meus irmãos, todos nós estamos engajados nesse projeto, que é um projeto de Deus. E a nossa família é um testemunho de fé, um testemunho de amor. Quando nós vemos uma família unida, todo mundo diz, que coisa linda, uma família unida. Pai, mãe e filhos, ou filho, independente se o filho é natural ou não, mas é filho. Por quê? O que é um filho natural? Eu sempre falo isso, né? Consanguíneo ou não, natural todos são. Então, nós estamos hoje saindo daqui sabendo que os nossos casamentos são os casamentos que nós precisamos ter. Homens e mulheres. São estes casamentos que nós precisamos cultivar, cativar, aprender a amar, aprender a servir para sermos servidos através da lei de amor, justiça e caridade. Muita paz para todos.